O meu nome é Natasha Diesel e eu estou aqui para falar sobre hanseníase. Primeiramente, o que eu venho dizer a você é que a hanseníase ela tem cura e ela é causada pelo Mycobacterium leprae, o priminho daquele bacilozinho que causa tuberculose. Massa? Em relação à transmissão da hanseníase, eu posso falar que ela ocorre por um contato prolongado, sabe? Por exemplo, você convive com uma pessoa que tem o bacilo da hanseníase. Ou seja, vocês habitam o mesmo espaço, respiram o mesmo ar e essa transmissão é principalmente transmitida pela via respiratória, ok? Então, eu posso falar que a transmissão é por via aerógena. Então, esse bacilo, essa transmissão é predominantemente adquirido pelas vias respiratórias. E um detalhe muito importante é que essa transmissão ela é de alta infectividade e baixa patogenicidade. Por exemplo, você pode ter o bacilo, em algum momento da sua vida você entrou em contato com esse bacilo. Porém, a doença ela não evolui em você, tá? Você entrou em contato com o bacilo, porém não teve nem sinais, nem sintomas, nem nada. Ela é uma doença causada por uma bactéria que ela vai afetar a pele e nervos periféricos, que em algumas provas ou questões de concurso você vai encontrar esse nomezinho que é neurites, que essa neurites já vai ser referente a exatamente a doença que afeta peles e nervos periféricos. Então, se você encontrar neurites, não ache estranho, tá? Porque neurites você vai lembrar de quê? De nervos, bebê. É uma doença que progride lentamente, ou seja, entre parênteses, insidiosa. Ela tem um período de incubação mais ou menos em média de 3 anos, tá? E ela pode afetar as pessoas em qualquer idade e em ambos sexos. E em relação ao tratamento, eu posso falar que o tratamento é baseado em poliquimioterapia. Ou seja, essa poliquimioterapia ela vai poder evitar a instalação de deformidades e incapacidades no hanseníase. A hanseníase ela é caracterizada por aquela doença que causa alterações na sensibilidade. O bacilinhozinho danadinho, ele vai preferir áreas mais frias, como nariz, testículos, lóbulos da orelha, troncos nervosos. Esses troncos, eles são os troncos que estão mais próximos da pele, tá? Seus sinais e sintomas, eles são dermatos neurológicos. São lesões de pele e nervos periféricos. E eles têm preferência aos olhos, às mãos e aos pés. Mas isso não quer dizer que não pode ocorrer nas outras partes do corpo, porque pode sim, tá? E o seu diagnóstico, ele é essencialmente clínico e epidemiológico. Aí tu me pergunta, Natasha, então quer dizer que eu só posso ter hanseníase se eu morar com uma pessoa que tem hanseníase? Se eu respirar o mesmo ar que ela, se eu tiver um contato prolongado com ela, é assim? Não. Existe um caso, um grau, uma ocasião, uma situação em que você pode enfim, a hanseníase por contato. Ou seja, existe uma possibilidade de um indivíduo doente e não tratado eliminar bacilos por meio das lesões, podendo infectar indivíduos sadios. Ou seja, então esse indivíduo que consegue transmitir o bacilo através das lesões de pele, ele está num estado muito avançado, tá bom? Então é uma coisa assim meio que provavelmente essa pessoa tem a hanseníase e por algum motivo
não foi em busca de tratamento ou porque ela é uma pessoa leiga, não tem condições também de procurar e simplesmente deixou a coisa avançar. Mas agora uma coisa principal que a gente tem que saber em relação à hanseníase é a classificação da hanseníase. Ela pode se classificar em paucibacilar e em multibacilar. Paucibacilar você vai lembrar de quê? P de pouco. Multibacilar de muitos. Nesse caso da paucibacilar, como paucibacilar você vai lembrar de poucos, seria o quê? Poucas lesões. E multibacilar, muitas lesões. Só que nesse caso da paucibacilar, essas poucas lesões, elas serão de no máximo 5 lesões, tá? E essa paucibacilar, ela possui baciloscopia negativa. Só que aí a gente vai entrar em outra parte, que essa classificação paucibacilar, ela vai se dividir em duas diferentes classificações também, porque essa paucibacilar, ela pode ser tanto indeterminada como tuberculoide, e as duas vão possuir a baciloscopia também negativa, porque elas são paucibacilar. Essa hanseníase paucibacilar, ela não causa nódulos, e é a forma menos grave de hanseníase. Porém, a paucibacilar ela pode evoluir sim para uma hanseníase multibacilar. A hanseníase paucibacilar indeterminada, ela nem sempre tem muitas lesões. Suas lesões vão de 2 a 3. Já a tuberculoide, ela consegue chegar até 5 lesões, tá? Relembrando que a paucibacilar são poucas lesões, de no máximo 5 lesões. A tuberculoide consegue chegar a ter 5 lesões. Só que vai haver uma coisa que vai diferenciar a hanseníase indeterminada para a hanseníase tuberculoide. A hanseníase paucibacilar tuberculoide, ela pode causar o comprometimento nervoso. Então, Natasha, quais que seriam os sinais e sintomas dessa hanseníase paucibacilar? Simplesmente seria o quê? Lesões, manchas irregulares, hipocrômicas, ou seja, branca, eritromatosas, ou seja, avermelhadas, hipoanestesia. O que seria essa hipoanestesia? A gente sabe que a hanseníase ela causa o quê? A alteração da sensibilidade. Essa hipoanestesia seria exatamente a alteração da sensibilidade. E as duas podem ter essa hipoanestesia, obviamente, tanto a indeterminada como a tuberculoide. E pode ocorrer também a sudorese no local. Só que não acabou por aí não. Além da classificação paucibacilar, a gente tem o quê? A multibacilar, ou seja, a pior de todas, né? Essa multibacilar, ela também tem duas classificações. Ela é a partir de 5 lesões. Ela pode ser classificada em virchoviana e em dimorfa. Eu vou começar pela dimorfa, que é a grave, só que menos grave que a virchoviana, tá? Essa virchoviana, ela tem baciloscopia tanto positiva quanto pode ser negativa também. Além dela ter os mesmos sintomas das outras que eu acabei de citar, ela tem uma característica que é só dela. É que geralmente as manchas elas são avermelhadas, de característica ferruginosa, por exemplo. Possui também a hipoanestesia. São lesões pré-foveolares, ou seja, eritromatosa plana. Bom, mas e agora a gente vai para aquela que... decora esse nome, tá? Não é o nome de uma pessoa, não. Virchoviana. Parece até nome de gente. Bom, a virchoviana, ela possui baciloscopia positiva. Essa danadinha de virchoviana, quais são os sinais e sintomas dela, Natasha?